Existe uma dor que quase ninguém admite, mas muitos carregam. Ela não faz barulho, não grita, não se impõe. Ela corrói em silêncio. A inveja. Ela começa pequena, quase imperceptível. Um incômodo leve ao ver alguém avançar. Uma comparação silenciosa que surge sem ser convidada. Um desconforto que você tenta ignorar, mas permanece. E aos poucos, isso cresce. Você começa a observar demais a vida do outro, acompanhar cada passo, cada conquista, cada reconhecimento, e sem perceber, algo muda dentro de você. A alegria diminui, a gratidão enfraquece, e a sua própria vida começa a perder valor aos seus olhos. A inveja não nasce do que o outro tem, ela nasce do vazio que sentimos dentro de nós. Bem-vindo ao Padres do Deserto, um espaço de silêncio, oração e combate interior. Aqui caminhamos com os antigos monges do deserto, que entenderam que o verdadeiro inimigo não está fora, está escondido no coração. Antes de continuar, se este caminho fala ao seu coração, inscreva-se no canal, porque essa série é um caminho de libertação interior e poucos têm coragem de percorrer. Agora escute com atenção. A inveja é uma das paixões mais perigosas, porque ela não destrói primeiro o outro, ela destrói quem a carrega. Como está escrito no livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 30, o coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. A inveja adoece a alma, ela consome por dentro. Ela cria uma inquietação constante que nunca se satisfaz. E ela não quer crescer, ela quer que o outro diminua. Ela não quer conquistar, ela quer que o outro perca. Por isso, ela é tão silenciosa e tão perigosa. Você começa a olhar para o outro não com admiração, mas com comparação. E a comparação sempre gera sofrimento, porque alguém sempre parecerá melhor, mais à frente, mais reconhecido, mais realizado. E isso gera inquietação. Como está escrito na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 16, onde há inveja e rivalidade, aí há desordem e toda espécie de males. A inveja desorganiza o interior. Ela tira a paz. Ela confunde a mente. Ela enfraquece o espírito. E o mais sutil é que ela se disfarça, às vezes como crítica, às vezes como comparação inocente, às vezes como opinião, mas no fundo, a dor. Agora pare e seja sincero. Existe alguém que te incomoda? Alguém cuja vida te provoca inquietação? Alguém que você observa mais do que deveria? Se existe, não ignore isso. A inveja é um sinal. Ela revela feridas não curadas. Ela aponta lugares onde você ainda não encontrou paz. Talvez você sinta que ficou para trás, que não é suficiente, que deveria estar mais longe, mais reconhecido, mais valorizado. E então, quando vê alguém avançando, algo aperta dentro de você. Mas escute isso profundamente. O caminho do outro não é o seu caminho. A história do outro não é a sua história. O tempo do outro não é o seu tempo. Como está escrito no livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A inveja nasce
quando você abandona o seu tempo e tenta viver o tempo do outro. Quando você rejeita o seu processo e deseja o resultado do outro. Mas Deus não te criou para competir, te criou para cumprir um chamado único. E enquanto você olha para o outro, você perde o que Deus está fazendo em você. A inveja cega. Ela faz você desprezar aquilo que já recebeu e desejar aquilo que não foi dado a você. Mas existe um caminho de cura, e ele começa com uma decisão: parar de comparar, aprender a se alegrar com o bem do outro, mesmo quando custa, mesmo quando dói, porque a alegria pelo outro liberta o seu coração. Como ensina a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram. Essa é uma chave espiritual. A inveja prende, a alegria liberta, e aos poucos, o que antes era peso se transforma em leveza. O que antes era comparação se transforma em paz, e você começa a viver com mais liberdade interior. Agora, se você chegou até aqui, é porque essa palavra era para você. E nós vamos entrar no momento mais importante, a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, entra agora no mais profundo do meu coração. Tu conheces aquilo que eu escondo. Conheces os pensamentos que eu não confesso. Conheces os sentimentos que eu tento negar. Hoje eu reconheço. Existe inveja dentro de mim. Existe comparação. Existe inquietação. Existe um incômodo quando vejo o outro crescer. E eu não quero mais viver assim. Arranca de mim essa raiz, Senhor, porque eu sei, ela está me afastando da paz. Como está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o meu coração, Senhor. Purifica o meu interior. Cura aquilo que está por trás da inveja. Cura a sensação de insuficiência. Cura a necessidade de comparação. Cura a insegurança. Ensina-me a aceitar o meu caminho. Ensina-me a confiar no meu tempo. Ensina-me a valorizar aquilo que o Senhor já me deu. Quando eu olhar para o outro, dá-me um coração puro, um coração que se alegra, um coração que abençoa, um coração que não compete. Que eu não diminua ninguém para me sentir maior. Que eu não deseje a queda de ninguém para me sentir melhor. Liberta-me da comparação constante. Liberta-me da inquietação interior. Liberta-me da necessidade de medir minha vida pela vida dos outros. Senhor, ensina-me a viver em paz com quem eu sou. Coloca descanso dentro de mim. Coloca segurança dentro de mim. Coloca ordem dentro de mim. Que eu reconheça o valor da minha história, o valor do meu caminho, o valor do processo que estou vivendo, e que eu confie que o Senhor está agindo mesmo quando eu não vejo. Transforma a inveja em gratidão. Transforma a comparação em paz. Transforma a inquietação em confiança. E faz de mim um homem que celebra o bem, que abençoa o crescimento dos outros, que vive sem rivalidade. Como está escrito na carta aos Gálatas: não nos tornemos vaidosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5:26.
Livra-me disso, Senhor, e forma em mim um coração livre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se essa oração tocou você, escreva nos comentários: Senhor, purifica o meu coração. E no próximo episódio, entraremos em uma armadilha silenciosa que prende a alma ao mundo: a avareza. A guerra invisível continua.